Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Alex Magno, começando aí o nosso curso de exercício. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma. Vamos lá, vamos começar, né? Afinal de contas, é sempre importante. Professor, eu estudei a teoria direitinho, agora eu preciso praticar. Exatamente. Então chegou o momento, né? Vamos praticar. Caneta e papel na mão, atenção. Eu vou bem devagarinho com você, para que você possa aproveitar ao máximo a resolução dos exercícios que de antemão complementa essa parte teórica, né? Haja vista que não existe perfeição quando você dá preferência à teoria, deixa de fazer exercício, ou então quando você faz exercício, tá certo, sem ter visto a teoria. Então vamos pensar dessa forma, tá? Vamos agora imaginar que você deu uma organizada, que você estudou a parte teórica com muita precisão, com muito afinco, e agora vamos praticar nos exercícios, tá bom? Me acompanhe para a primeira questão, vamos lá. Beleza, vamos imaginar o seguinte, olha só. Nessa primeira questão, ele diz o seguinte: o professor Patatá, preocupado com o desempenho de seus alunos, perguntou a 3 de seus alunos qual havia passado por média. O primeiro respondeu: eu passei por média. O segundo respondeu: eu não passei por média. O terceiro aluno respondeu: o tio Patatá, o primeiro a responder, tá certo? Não disse a verdade, tá bom? Aí diz: o tio Patatá, sabendo que apenas um deles falou a verdade e que 2 deles mentiram, é correto concluir que o aluno que passou por média foi, né? Então, olha só, aqui a gente pode desprezar o tio Patatá, já que o sujeito é o próprio, né? Aqui também não há necessidade da gente se preocupar com essa estrutura. Então eu vou aproveitar só essa parte do texto, é o que me chama a atenção. Então, quando ele diz assim, o primeiro respondeu: eu passei por média, e o segundo diz: eu não passei por média, aí você diz: opa, tem alguma coisa aí que não está me cheirando bem. Então, esse modelo de questão é uma questão que resolve-se através do princípio da suposição. Por quê, professor? Porque a questão, ela me deu um comando. Ela me deu o comando. Professor, o que é que você chama de comando aí? Bom, ela diz que apenas um dos meninos falou a verdade e que 2 deles mentiram. Então, qual seria o raciocínio? Bom, se um falou a verdade e 2 deles mentiram, então o nosso comando você já escreve no cantinho da prova: uma verdade e 2 mentiras. Então você que vai fazer esta prova, quando ele te der o comando, então você vai diretamente atrás desse comando, hein? É a primeira ideia que você tem que ter para resolver a questão, ok? Professor, beleza, identifiquei o comando. Apenas um falou a verdade, 2 mentiram. Está aí o comando. É correto concluir que o aluno que passou por média... Eita! Então, qual é a linha de pensamento que você vai ter que ter? Qual seria a ideia que você vai ter que tomar? Bom, a ideia é a seguinte: nós vamos imaginar que um dos 3 falou a verdade. Nós vamos imaginar que um dos 3 falou a verdade. Tá joia? Um dos 3 falou a verdade. Professor, posso escolher? Pode, você pode escolher, não tem problema. Não tem problema, você pode escolher, tá bom? Então vamos escolher o seguinte. Vamos imaginar que o terceiro aluno falou a verdade. Então o lance é supor, certo? Que um
supor que um dos alunos falou a verdade. Então, você vai supor que um dos alunos falou a verdade. Esse é o grande lance. Posso começar por qualquer um, professor? Pode, você pode começar por qualquer um. Vamos imaginar aqui, presta bem atenção agora, vamos imaginar que o terceiro falou a verdade, tá bem? Então eu vou imaginar que o terceiro falou a verdade. E vou colocar um Vzão bem aí. Qual foi a verdade que o terceiro falou? O terceiro aluno falou que o primeiro não disse a verdade. Então, se o terceiro aluno está dizendo que o primeiro a responder não disse a verdade, é porque o primeiro certamente mentiu. O primeiro certamente mentiu. Então eu já boto uma mentira aí. Porque, observa bem, se eu estou considerando que o terceiro diz a verdade, qual é a verdade que o terceiro diz? Aí eu vou ler. O terceiro diz que o primeiro não disse a verdade. Então boto um M de mentira para o primeiro. Bom, mas observe que eu tenho uma mentira e tenho uma verdade. Está faltando outra mentira, porque são duas mentiras. A outra mentira só pode ser dita pelo segundo candidato aí, ó, ou pelo segundo aluno. Qual foi a mentira que o segundo aluno disse? O segundo aluno disse assim: eu não passei por média. Só que tem um detalhe, o segundo aluno, ele mente. Então, quando a questão diz assim, o segundo aluno está mentindo e ele afirma assim, eu não passei por média, mas ele está mentindo, então qual é a conclusão lógica disso? É que o segundo aluno, ele passou por média. Porque uma mentira em cima de uma afirmação negativa torna-se uma verdade. Então, então a questão é, se o segundo aluno respondeu, eu não passei por média, mas ele está mentindo, então a ideia de que ele passou por média. Então, qual é a conclusão da nossa questão? Que quem falou ou quem passou por média foi o segundo aluno e o terceiro foi o único que disse a verdade. Portanto, opção correta, letra D de dado, tá certo? Então, o aluno que passou por média foi o segundo e o terceiro foi o único a dizer a verdade. Beleza? Questão de número 1, letra D. Questão 2. O professor Patati, visando o desenvolvimento lógico, tecnológico de seus alunos, solicitou à escola que adquirisse computadores para cada um. Como a turma possuía 13 alunos, a escola adquiriu 12 computadores, olha só, devido às condições financeiras em que a mesma se encontrava. A partir das informações do texto, pode-se inferir, pode-se concluir, pode-se deduzir. Veja, a escola ela tem 13 alunos. A escola tem 13 alunos, mas a escola só tem 12 máquinas à disposição. A escola tem 13 alunos, mas só tem 12 máquinas. Aí você diz, ué, e agora? Bom, vamos pensar. Primeiro, letra A está me dizendo assim, a escola não comprou 13 computadores, de acordo com a quantidade dos alunos, pois fazia questão de um aluno ficar sem a utilização do computador, ou gente, de forma lógica, esse item A está falso. Se você usar o seu raciocínio analítico, observe que a letra A não tem nada a ver. A escola jamais iria permanecer ou permitir que o aluno ficasse sem o computador, sem a tecnologia. Letra A, falsa. Letra B, a escola teve uma pane elétrica
e todos os alunos ficaram sem computador. Gente, isso aqui está fora do contexto, tá certo? Seria um fenômeno que foge às definições do problema, então você pode considerar que a letra B, em seu contexto geral, está falsa. Letra C. Quando os computadores forem utilizados pelo professor, pelo menos 2 alunos utilizarão o mesmo computador. Bom, essa letra C é o item que mais se aproxima da realidade descrita acima. Porque, veja, se você tem 12 alunos, você tem 12 computadores, mas você tem 13 alunos, na pior das hipóteses, se cada aluno, tá certo? Se cada aluno, 3, 6, 9, se cada aluno, certo? Você tem aqui 12 computadores, tá? Se cada um for sentando nas mesinhas para a utilização do computador, observe, vamos supor que na pior das hipóteses, cada um ocupe cada espaçozinho vazio. O próximo, que é o 13º aluno, ele com toda certeza ele vai sentar em um local em que já esteja ocupado por pelo menos um dos alunos. Portanto, a opção correta para a segunda questão, letra C de casa. Que maravilha! Vamos para frente. Questão de número 3. Robinho, Serginho e Dioguinho estudam na mesma escola e cursam séries diferentes, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. Não necessariamente nessa ordem. Das alternativas a seguir, somente uma é verdadeira. Opa! Meu amigo, o que é isso aqui para nós? Isso aqui para nós é o comando. Então a questão, ela já está te fornecendo o quê? O comando. E aí o comando é o quê? É uma verdade e 2 mentiras. É uma verdade e 2 mentiras. Que maravilha! Localizamos o comando. Então qual é o lance? Presta bem atenção. A questão quer saber quais séries cursadas por Robinho, Serginho e Dioguinho, né, respectivamente. Então, o raciocínio é o seguinte: Robinho cursa o primeiro ano do ensino médio. Serginho não cursa o primeiro ano do ensino médio. Dioguinho não cursa o segundo ano do ensino médio. Pessoal, olha que detalhe interessante. Olha que detalhe interessante. Aqui você tem a seguinte afirmação: Robinho cursa o primeiro ano do ensino médio. Serginho não cursa o primeiro ano do ensino médio. Então o raciocínio é: se eu considerar, olha só, se eu considero que o Robinho, tá certo? Se eu considero que o Robinho está falando a verdade, que o Robinho cursa o primeiro ano do ensino médio, certo? Então Serginho não cursa o primeiro ano do ensino médio, também é verdade. Correto? Pensa comigo, raciocine comigo. Robinho cursa o primeiro ano do ensino médio. Então, se o Robinho cursa o primeiro ano, o Serginho não pode cursar o primeiro ano, porque cada um cursa séries diferentes. Ah, professor, então é verdade. Se o Robinho cursa o primeiro ano, o Serginho não pode cursar. E é exatamente o que está sendo dito nas 2 estruturas. Só que nós vamos gerar um argumento, só que tem um detalhe. Nós vamos gerar com tudo isso um argumento inválido, porque eu teria 2 verdades. Só que o comando não aceita 2 verdades. Aí você diz, professor, e agora? Bom, agora o raciocínio é o seguinte: se eu considerar que essas 2 estruturas são verdadeiras e gerar um argumento inválido, automaticamente eu vou chegar à conclusão que essas 2 informações, elas são que falsas. E essa aqui, portanto, é a única verdadeira.
Beleza? Então você, quando decide, quando você supõe que um dos três falou a verdade, automaticamente você encontra outra verdade. E aí, com duas verdades, o comando não pode ser estabelecido. Você gerou um argumento inválido. Por quê? Porque o comando só aceita uma verdade. E aí essas duas verdades, automaticamente, elas passarão a ser duas falsidades ou duas mentiras. E aí você vem para cá e observa. Você coloca assim, montando a tabela, Robinho, Serginho e Dioguinho. Aí você coloca primeiro ano, aí você coloca segundo ano, aí você coloca terceiro ano. E aí você preenche direitinho com essas duas, com as três informações. Olha só, primeira informação, Robinho cursa o primeiro ano do ensino médio, mas essa informação, ela é falsa. Então, Robinho não cursa o primeiro ano. Beleza. Segundo, Serginho não cursa o primeiro ano, mas essa informação, ela é falsa. Então, olha só, uma informação precedida de não, recebendo o valor lógico falso, ela se torna verdadeira. Então, Serginho cursa o primeiro ano do ensino médio. Aí eu boto uma bolinha, e aí o detalhe é, todas as vezes que eu botar a bolinha, eu vou eliminar a linha de onde está a bolinha e a coluna de onde está a bolinha. E a terceira informação, portanto verdadeira, diz: Dioguinho não cursa o segundo ano. Dioguinho não cursa o segundo ano. Essa informação é verdadeira. Então o Dioguinho só pode cursar o terceiro. Observe que eu tenho a bolinha, elimina a coluna que já está e elimina a linha. Então aqui só pode ser o quê? A bolinha. Então o Serginho cursa o primeiro ano, tá certo? Vamos começar pelo Robinho. Robinho cursa o segundo ano, vai gravando aí. Serginho cursa o primeiro ano e Dioguinho cursa o terceiro ano. Então você teria segundo, primeiro e terceiro. Opção correta, letra B, pessoal. Opção correta, letra B. Vamos para a próxima. Quarta questão. 4 amigos, André, Beto, Caio e Denis, obtiveram os 4 primeiros lugares em um concurso de oratória, julgado por uma comissão de 3 juízes. Ao comunicarem a classificação final, cada juiz anunciou 2 colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa. Juiz 1 diz: André foi o primeiro, Beto foi o segundo. Juiz 2 diz: André foi o segundo, Denis foi o terceiro. Juiz 3 diz: Caio foi o segundo, Denis foi o quarto. Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram respectivamente. Então, qual é o detalhe dessa questão, pessoal? É aqui, ó. Cada juiz, olha só, cada juiz anunciou 2 colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa. Aí você diz: nossa, professor, e agora? Então façamos o seguinte: para que a gente consiga, tá certo, encontrar o item correto, nós vamos pegar o item A e imaginar que o André, ou seja, que o item A é o item correto. Então vamos imaginar que o André está em primeiro, Caio em segundo, Beto em terceiro e Denis em quarto. Então vamos pensar aqui: primeiro, segundo, terceiro e quarto. André, Caio, Beto e Denis. Essa é a sequência.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sequência do item A e vou comparar, beleza? Vou comparar com o que os juízes dizem. E aí só vai estar correto o item A se cada juiz disser uma verdade e uma mentira. Tá legal? Então esse é o raciocínio. Então vamos lá. Juiz 1 diz assim: André foi o primeiro. Compare com seu item correto. De fato, André foi o primeiro. Então ele falou uma verdade. Beto foi o segundo. Opa, compare com seu item. O segundo não foi o Beto, o segundo foi o Caio. Então até agora, beleza. O juiz 1 está direitinho de acordo com o que nós queremos. Ele falou uma verdade e uma mentira. Juiz 2 diz: André foi o segundo. Opa, André não foi o segundo, então já disse uma mentira. Denis foi o terceiro. Opa, o Denis não foi o terceiro, já disse outra mentira. Conclusão da história: esse item A já está totalmente o quê? Descartado. O item A está falso. Item B, o primeiro foi o Beto, o segundo foi o André, o terceiro foi o Denis e o quarto foi o Caio. Então o raciocínio é voltar, analisar o que cada juiz está dizendo, certo? Tendo em vista que o item correto é o que você está analisando, que é a letra B, que o Beto está em primeiro, André está em segundo, Denis está em terceiro e Caio está em quarto. Então vamos lá. Juiz 1 diz: André foi o primeiro. Nesse caso, já tem uma mentira, correto? Pronto. Nesse caso, quando ele diz André foi o primeiro, ele já disse uma mentira. Beto foi o segundo, já está errado também. Observe que na primeira tentativa já foram duas mentiras, então a letra B já está também falsa. Aí você descarta legal. Terceiro item, letra C, o primeiro aí é o André, o segundo é o Caio, o terceiro é o Denis e o quarto é o Beto. Então vamos lá. Esta é a sua sequência, portanto, correta. Vamos lá. Juiz 1. O que é que o juiz 1 vai dizer? Aí você volta e vai analisar. Então vamos lá. Juiz 1 diz assim: André foi o primeiro. Realmente, André foi o primeiro. Disse uma verdade. Beto foi o segundo. Não, o Beto não foi o segundo. O segundo para nós foi o Caio. Então o juiz 1 tá beleza, tá corretinho, tá valendo até agora, esse item permanece correto. Juiz 2. André foi o segundo. Não, o André não foi o segundo. Mentira. Denis foi o terceiro. Foi, realmente o Denis foi o terceiro, tá aqui. Então o juiz 2 também bateu direitinho, portanto, letra C permanece ainda o nosso item correto. Juiz 3 diz: Caio foi o segundo. Não, mentira, o Caio não foi o segundo. Opa, Caio foi o segundo, perdão. Então ele já disse uma verdade, ó. Já disse uma verdade. O Caio foi o segundo, pode observar? Caio, beleza, Caio foi o segundo e Denis foi o quarto. Não, mentiu, o Denis não foi o quarto, o Denis foi o terceiro. Então observe que cada juiz disse aí uma verdade e uma mentira. Portanto, a opção correta, letra C. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Valeu!